A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre duas potências. O grande Estado americano com seu sistema fascista e o grande Império Alemão com seu sistema capitalista. Logo após a guerra, em 1946, todos os países europeus que lutaram a guerra fizeram as pazes na Conferência de Potsdam e concordaram em assinar um pacto antifascista. Já os Estados Unidos saíram extremamente bem da guerra, controlando 5 fantoches na Ásia e tendo 4 aliados nas Américas. Em 1947 foi criada a ONU, com os 4 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial tendo um assento no Conselho de Segurança. E a maioria de seus membros concordou em banir os partidos comunistas de seus países. Na Europa, com os países fragilizados por causa da guerra, a Alemanha criou o Plano Wiederauffbau, que consistia em uma ajuda mútua entre os países para uma reconstrução. Em contrapartida, os americanos criaram o Plano Marshall, que consistia na mesma coisa, porém entre os países fascistas. Enquanto isso, na Grécia inicia uma guerra civil entre fascistas e monarquistas. Os Estados Unidos e a Alemanha apoiaram seus respectivos lados. A guerra terminaria em 3 anos com a vitória dos monarquistas. Em 1951, o Kaiser Guilherme III faleceu, sendo sucedido pelo príncipe Luís Fernando da Prússia, que agora teria a missão de evitar a expansão fascista. Com o crescimento dos movimentos fascistas em toda a Europa, os alemães criam o Pacto do Reich, que era uma aliança militar antifascista. Em oposição, os americanos criam o Tratado de Defesa do Pacífico, que era uma aliança militar anticapitalista. A espionagem era constante na Guerra Fria, de um lado os americanos com a CIA e do outro lado os alemães com a BND. Até o momento os alemães eram os únicos que tinham uma bomba nuclear, mas em 1953, graças à grande rede de espionagem americana, os americanos conseguem criar a sua própria bomba nuclear. Em retaliação, os alemães criam a primeira bomba de hidrogênio. A relação entre Estados Unidos e Brasil foi se deteriorando. Embora os dois países fossem fascistas, o Brasil não queria ser um país semi-fantoche dos Estados Unidos igual a seus vizinhos da América Latina. E com o tempo a Alemanha foi se aproximando do Brasil. Na África Portuguesa as coisas estavam estranhas. Quando o rei voltou para Portugal, uma regência ficou governando a África, porém Dom Miguel, o filho do meio do rei Dom Duarte, permaneceu na África sob os cuidados de sua tutora. E mesmo sendo uma criança na época, ele foi aclamado rei por uma regência. A princípio, Portugal queria lutar pelas suas colônias, mas a Alemanha persuadiu Portugal a permitir a independência do Reino Unido de Angola, Moçambique e Zâmbia. Na Europa acontece um levante fascista na Suécia financiado pelos Estados Unidos e logo em seguida a Noruega cai para o fascismo. Esse evento causou um grande pânico na Europa. Por volta da mesma época, a Dinamarca se alia ao Pacto do Reich. A Guerra Fria também acontecia no espaço, com os americanos saindo na frente mandando o primeiro satélite, os alemães o primeiro animal, em seguida os americanos o primeiro homem e os alemães a primeira mulher. Mas no final os alemães venceram, chegando à Lua em 1971, no centenário da unificação alemã. Na Europa acontece o momento mais crítico da Guerra Fria, quando os Estados Unidos colocaram mísseis nucleares na Suécia e em retaliação os alemães colocaram mísseis nucleares na Groenlândia. No final foi acordado que os dois removeriam seus mísseis. Entre os anos 60 e 70 a descolonização da África aconteceu de forma gradual, gerando 17 países independentes, com eles escolhendo seu lado na guerra ou adotando neutralidade. Na Ásia o mesmo acontece. Porém na Indonésia estoura uma guerra civil entre fascistas e democratas. E os alemães decidem interferir, mas a guerra foi um desastre para a Alemanha, com eles sofrendo com as táticas de guerrilha e o clima, resultando em uma derrota para a Alemanha, a primeira desde as guerras napoleônicas. Em 1965 William Dublé Pelé morreu, sendo sucedido por James Mandoli, que governaria até 1979, quando assumiria o poder Richard Butler. No começo dos anos 80 a Alemanha e o Império Otomano proclamam a desvassalização de seus fantoches, e ainda no começo da década a Alemanha e Estados Unidos concordaram em limitar a produção de armas nucleares. Em 1979 começa a Guerra Civil no Vietnã, e os Estados Unidos decidiram interferir ativamente na guerra. E igual a Alemanha, na Indonésia sofreram uma grande derrota, com a guerra se estendendo até 1989 e terminando com a vitória dos capitalistas. Em 1989 os fantoches dos Estados Unidos na Ásia estavam em uma péssima situação econômica. No mesmo ano acontece a reunificação da Rússia, lembrando que nessa realidade os Romanov fugiram para o Reino Unido.
E também em 1989 os governos fascistas na Ásia são derrubados por revoluções. O mesmo acontece na América do Sul e as antigas fronteiras são restauradas. Já a Nicarágua manteve seus territórios com exceção das ilhas no Caribe. Os Estados Unidos estavam em uma péssima situação perdendo seus fantoches na Ásia e a Guerra do Vietnã. E para piorar o México proclamou a desvassalização, independência e guerra aos Estados Unidos. Com financiamento alemão ao México e ajuda de milícias canadenses que queriam independência, o governo americano colapsa rapidamente. E a Terceira Guerra Mexicano-Americana acaba em 2 meses. Com os americanos perdendo o Canadá, o México recuperando seus antigos territórios e o Quarto Império Mexicano é proclamado. Em 1991 os governos fascistas na Noruega e Suécia colapsam. E no mesmo ano acontece um plebiscito na Suíça e Boêmia pela sua anexação à Alemanha. Com a maioria da população votando a favor, criando o Império Unido da Grande Alemanha e com isso acabando a Guerra Fria.